Olá, minha amiga, meu amigo, seja muito bem-vindo ao canal Saúde Plena. Eu sou o Dr. Fernando Goda, neurologista especialista em memória, Alzheimer e distúrbios do sono. Preste muita atenção, porque a informação deste vídeo pode ser decisiva para a sua saúde e para a saúde do seu cérebro. Vamos ao vídeo de hoje. São 3 da manhã. A casa está em silêncio, a rua também. Não há barulho, não há luz forte, não há interrupção externa. Ainda assim, o sono se foi. Os olhos se abrem, o corpo desperta e a mente entra em estado de alerta, mesmo sem um motivo aparente. Muitas pessoas permanecem deitadas, olhando para o teto, sentindo o tempo passar lentamente, esperando que o sono volte. Mas ele não volta. Esse despertar repetido, quase sempre no mesmo horário, não acontece por acaso. Para muitos idosos, acordar às 3 da manhã se torna um padrão silencioso, que se repete noite após noite. No começo, parece apenas algo passageiro. Depois, começa a gerar cansaço durante o dia, dificuldade de concentração e a sensação de que o descanso nunca é completo. O mais comum é acreditar que isso faz parte do envelhecimento, que o corpo simplesmente mudou e que não há muito o que fazer. Mas a realidade é mais profunda. Quando o corpo desperta nesse horário específico, ele está respondendo a sinais internos muito claros, ligados ao funcionamento do cérebro, aos hormônios e ao ritmo biológico que regula o sono. Esses despertares não são aleatórios, nem sinal de fraqueza. Eles carregam informações importantes sobre o que está acontecendo dentro do organismo. E quando essas informações são compreendidas, é possível parar de lutar contra o próprio corpo e começar a cuidar dele da forma correta. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que o cérebro desperta justamente nesse horário, o que muda no sono com o passar dos anos e, principalmente, o que pode ser feito para recuperar noites mais tranquilas e restauradoras. Antes de continuarmos, deixe-me pedir uma coisa que sempre faço com meus pacientes. Escreva aqui nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Isso me ajuda a saber até onde essa mensagem está chegando e a reunir pessoas que, assim como você, decidiram cuidar da mente com carinho e consciência. Durante muitos anos, criou-se a ideia de que dormir mal é algo inevitável com o passar do tempo. Que acordar várias vezes durante a noite, especialmente de madrugada, seria apenas mais uma consequência natural do envelhecimento. Essa crença se espalhou tanto que muitas pessoas simplesmente aceitam o problema, sem buscar entender o que realmente está acontecendo. Mas existe uma diferença importante entre algo que é comum e algo que é normal. É verdade que esse tipo de despertar acontece com mais frequência em pessoas mais velhas. No entanto, isso não significa que o corpo esteja condenado a funcionar dessa forma ou que não haja nada a ser feito. Na prática, o que acontece é que o envelhecimento torna o cérebro mais sensível a certos desequilíbrios que antes passavam despercebidos. O sono não se perde de uma vez. Ele vai se fragmentando aos poucos. Primeiro, surgem pequenos despertares. Depois, o corpo começa a acordar sempre no mesmo horário. E com o tempo, essa interrupção passa a fazer parte da rotina como se fosse algo normal. Mas não é. O cérebro humano foi programado para dormir de forma contínua, profunda e restauradora, independentemente da idade. Quando esse padrão se quebra, existe sempre uma explicação por trás. Pode estar relacionada a alterações hormonais, mudanças no funcionamento do cérebro, hábitos que foram se acumulando ao longo dos anos, ou até sinais sutis de que algo precisa de atenção. Ignorar esses sinais não resolve o problema, apenas faz com que ele se torne mais persistente. Entender que acordar às 3 da manhã não é simplesmente coisa da idade, é o primeiro passo para recuperar o controle do sono. A partir desse entendimento, deixa de existir culpa, frustração ou conformismo. Em vez disso,
surge clareza. E é essa clareza que permite agir de forma correta, respeitando o corpo e ajudando o cérebro a voltar ao seu ritmo natural de descanso. A ciência do sono já observou algo muito curioso ao longo dos últimos anos. Quando pesquisadores analisam padrões de despertar noturno em pessoas acima dos 60 anos, existe um horário que aparece com frequência muito maior do que qualquer outro. Entre 2 e 4 da manhã, especialmente por volta das 3, ocorre um pico de despertares que não pode ser explicado por acaso. Esse padrão se repete em diferentes países, culturas e estilos de vida. Pessoas que dormem cedo, pessoas que dormem tarde, pessoas ativas, aposentadas, homens e mulheres. O que muda é a intensidade, mas o horário costuma ser o mesmo. Isso acontece porque o corpo humano segue ciclos biológicos muito bem definidos. E esse período da madrugada é um ponto de transição delicado para o cérebro. Durante a noite, o organismo alterna entre fases de sono mais profundo e fases mais leves. Nas primeiras horas após adormecer, o sono tende a ser mais pesado e restaurador. Conforme a madrugada avança, o cérebro começa a se preparar lentamente para o despertar. Em pessoas mais jovens, essa transição acontece de forma suave e quase imperceptível. Já no envelhecimento, esse processo se torna mais instável. Por volta das 3 da manhã, vários sistemas do corpo entram em ajuste ao mesmo tempo. Hormônios começam a mudar. A temperatura corporal sofre pequenas variações e áreas do cérebro ligadas à atenção e ao alerta aumentam levemente sua atividade. Em um cérebro saudável e bem regulado, essas mudanças não são suficientes para interromper o sono. Mas quando existe qualquer desequilíbrio, mesmo pequeno, esse momento se torna o ponto exato em que o sono se rompe. É por isso que muitas pessoas não acordam várias vezes ao longo da noite, mas sempre naquele mesmo horário. Não se trata de insônia clássica, nem de preocupação consciente. É um despertar biológico, silencioso, provocado por ajustes internos que deixaram de funcionar com a mesma precisão de antes. E compreender isso é fundamental para parar de tratar o problema como algo aleatório e começar a enxergá-lo como um sinal claro de como o cérebro está lidando com o sono nessa fase da vida. Dentro do cérebro existe um sistema extremamente preciso que funciona como um relógio interno. Ele é responsável por organizar os horários de sono e vigília, regulando quando o corpo deve descansar e quando deve despertar. Esse relógio não depende apenas do horário no relógio da parede, mas de sinais internos e externos, como luz, rotina e atividade cerebral. Enquanto somos mais jovens, esse sistema funciona com muita estabilidade. O cérebro consegue interpretar corretamente que a noite ainda não acabou e mantém o corpo em estado de repouso, mesmo quando pequenas oscilações acontecem durante a madrugada. Com o passar dos anos, porém, esse mecanismo começa a perder precisão. O envelhecimento afeta diretamente as áreas do cérebro responsáveis por manter esse ritmo organizado. O relógio biológico passa a receber sinais menos claros e menos consistentes. É como se o comando que diz "ainda é noite" ficasse mais fraco, enquanto o comando que prepara o corpo para despertar começasse a surgir mais cedo do que deveria. Nesse cenário, qualquer pequena mudança se torna suficiente para interromper o sono. Uma variação mínima na luz do ambiente, um leve aumento na temperatura corporal ou uma alteração hormonal discreta já podem ser interpretadas pelo cérebro como um sinal de que o dia está começando. E quando isso acontece, o organismo sai do estado de descanso profundo para um estado de alerta leve, que muitas vezes é difícil de reverter. Por isso, em vez de um despertar gradual ao amanhecer, o que acontece é um despertar abrupto no meio da madrugada.
O corpo não acorda porque descansou o suficiente, mas porque o relógio interno perdeu parte da sua capacidade de manter o ritmo correto. Isso não significa que o cérebro esteja falhando, e sim que ele precisa de mais apoio para manter a organização do sono nessa fase da vida. Entender o funcionamento desse relógio biológico é essencial, porque mostra que o problema não está na força de vontade, nem em algo que a pessoa esteja fazendo errado. O despertar às 3 da manhã é muitas vezes o reflexo de um sistema que ficou mais sensível e precisa de ajustes específicos para voltar a funcionar de forma mais equilibrada. Um dos fatores mais importantes por trás do despertar precoce na madrugada é a mudança na produção de melatonina. A melatonina é o hormônio responsável por sinalizar ao cérebro que é hora de dormir e, principalmente, por manter o sono ao longo da noite. Ela não serve apenas para fazer a pessoa adormecer, mas para sustentar o estado de descanso enquanto o corpo se recupera. Quando somos mais jovens, a produção de melatonina acontece de forma intensa e contínua durante a noite. Esse nível elevado mantém o cérebro em um estado estável de repouso, permitindo longos períodos de sono profundo e poucas interrupções. Com o passar dos anos, essa produção começa a diminuir de forma natural. O corpo passa a liberar menos melatonina e por um período mais curto. O efeito disso costuma aparecer justamente nas primeiras horas da madrugada. A pessoa consegue adormecer normalmente, mas, conforme a noite avança, os níveis de melatonina caem mais rápido do que deveriam. Por volta das 3 da manhã, essa quantidade já não é suficiente para manter o cérebro em estado de sono profundo. O resultado é um despertar espontâneo, sem barulho, sem dor e sem um motivo claro. Além disso, o cérebro envelhecido se torna mais sensível à queda desse hormônio. Pequenas variações que antes passariam despercebidas agora são suficientes para interromper o sono. É por isso que muitos idosos relatam acordar completamente despertos, como se o corpo tivesse decidido que a noite acabou, mesmo sabendo que ainda está escuro. Esse processo não significa que a melatonina tenha desaparecido por completo, nem que o sono esteja perdido. Ele indica apenas que o organismo precisa de condições mais favoráveis para manter a produção adequada desse hormônio ao longo da noite. Luz excessiva, rotinas irregulares e estímulos inadequados podem reduzir ainda mais a melatonina, agravando o problema. Compreender o papel da melatonina ajuda a explicar por que acordar às 3 da manhã se torna tão comum com a idade. E mais importante, mostra que existem formas de proteger esse hormônio e ajudar o cérebro a sustentar o sono por mais tempo, algo que será abordado mais adiante de forma prática e segura. Enquanto a melatonina tende a cair durante a madrugada, outro hormônio começa a fazer o movimento oposto. O cortisol, conhecido como hormônio do estado de alerta, passa a aumentar naturalmente nas horas que antecedem o despertar. Esse aumento faz parte de um mecanismo saudável, responsável por preparar o corpo para acordar com energia no momento certo. Em pessoas mais jovens, esse processo acontece de forma lenta e gradual. O cortisol sobe suavemente, sem causar interrupção do sono. O cérebro percebe esse ajuste, mas permanece em estado de descanso profundo até que a luz da manhã e outros estímulos indiquem que é hora de despertar. Com o envelhecimento, porém, esse equilíbrio se altera. O cérebro passa a reagir de forma mais intensa ao aumento do cortisol. Em vez de um sinal suave, o corpo interpreta essa elevação como um alerta real. É como se um alarme interno fosse ativado antes da hora. Por volta das 3 da manhã, esse pico pode se tornar suficientemente forte para tirar o cérebro do estado de sono e colocá-lo em modo de vigília. Esse despertar costuma vir acompanhado de uma sensação curiosa. A pessoa acorda sem dor,
sem barulho e sem um pensamento específico, mas sente o corpo desperto, o coração um pouco mais atento e a mente clara demais para voltar a dormir facilmente. Não se trata de ansiedade consciente, mas de um estado fisiológico de alerta provocado pelo próprio organismo. Com o passar dos anos, o sistema nervoso também se torna mais sensível a esse hormônio. Pequenos aumentos de cortisol, que antes não teriam efeito algum, passam a ser suficientes para interromper o sono. Isso explica por que o despertar ocorre sempre no mesmo horário, noite após noite, como se o corpo estivesse seguindo um relógio invisível. Entender o papel do cortisol ajuda a esclarecer por que simplesmente tentar forçar o sono não funciona. O corpo não está acordando por hábito ou preocupação, mas porque recebeu um sinal químico de que precisa estar alerta. E quando esse sinal não é equilibrado corretamente, o sono se rompe no momento mais delicado da madrugada. Além das mudanças hormonais, existe outro fator essencial para entender por que o sono se torna mais frágil com o passar dos anos. À medida que envelhecemos, a quantidade de sono profundo diminui de forma progressiva. Esse é o estágio do sono responsável pela recuperação do corpo, pelo fortalecimento da memória e pela sensação real de descanso ao acordar. Durante a juventude e a vida adulta, uma parte significativa da noite é passada nesse sono mais profundo. Ele funciona como um alicerce que mantém o sono estável e resistente a pequenos estímulos. Com o envelhecimento, esse alicerce se torna mais curto e mais frágil. O cérebro passa menos tempo em sono profundo e mais tempo em fases leves do sono. Quando isso acontece, qualquer alteração interna se torna suficiente para provocar um despertar. Uma queda discreta de melatonina, um aumento leve de cortisol, ou uma mudança mínima na temperatura corporal, já são percebidos pelo cérebro como motivos para sair do sono. É por isso que muitos idosos relatam que dormem, mas acordam com a sensação de que o descanso nunca foi completo. Outro efeito importante dessa redução do sono profundo é a dificuldade para voltar a dormir depois de acordar. Como o cérebro já não consegue mergulhar facilmente nas fases mais profundas, ele permanece em um estado de alerta leve, no qual pensamentos começam a surgir e o tempo parece passar mais devagar. O silêncio da madrugada acaba ampliando essa sensação. Esse padrão cria um ciclo desgastante. O sono fragmentado gera cansaço durante o dia. O cansaço aumenta a sensibilidade do cérebro à noite e, como consequência, o sono se torna ainda mais leve. Com o tempo, a pessoa passa a aceitar esse ciclo como inevitável, quando, na verdade, ele é resultado de alterações específicas que podem ser cuidadas. Compreender a perda do sono profundo ajuda a explicar por que acordar às 3 da manhã não é um problema isolado, mas parte de um conjunto de mudanças no funcionamento do cérebro. E é justamente por isso que cuidar do sono nessa fase da vida vai muito além de simplesmente deitar mais cedo ou tentar dormir por mais tempo. O sono não serve apenas para descansar o corpo. Ele é um período ativo para o cérebro, no qual processos fundamentais acontecem de forma silenciosa. Durante o sono profundo, o cérebro realiza uma verdadeira manutenção interna, organizando informações, consolidando memórias e eliminando substâncias que se acumulam ao longo do dia. Quando o sono é interrompido repetidamente, especialmente na madrugada, esse processo fica incompleto. O cérebro perde a oportunidade de realizar essa limpeza de forma adequada. Substâncias que deveriam ser removidas permanecem circulando por mais tempo, o que, ao longo dos anos, pode sobrecarregar o funcionamento cerebral. Com o envelhecimento, essa limpeza noturna se torna ainda mais importante. O cérebro já trabalha com menos margem de adaptação e depende mais de um sono contínuo para se manter saudável.
Quando o descanso é fragmentado noite após noite, surgem consequências que vão além do cansaço. A atenção diminui, a memória fica mais lenta e a capacidade de concentração se reduz de forma progressiva. Outro ponto importante é que o cérebro interpreta o sono interrompido como um sinal de alerta constante. Mesmo durante o dia, o sistema nervoso tende a permanecer mais reativo, como se estivesse sempre esperando por alguma interrupção. Isso aumenta a sensação de tensão, dificulta o relaxamento e cria um estado de vigilância que não combina com um sono saudável. Essas alterações não acontecem de um dia para o outro. Elas se acumulam de forma silenciosa, muitas vezes sem que a pessoa perceba a ligação direta com o sono fragmentado. Por isso, acordar às 3 da manhã não deve ser visto apenas como um incômodo noturno, mas como um sinal de que o cérebro não está conseguindo completar ciclos essenciais de recuperação. Cuidar do sono, nesse contexto, é uma forma de cuidar diretamente da saúde cerebral. Não se trata apenas de dormir mais horas, mas de permitir que o cérebro atravesse a noite de forma contínua, profunda e restauradora, algo fundamental para manter a memória, o equilíbrio emocional e a qualidade de vida ao longo dos anos. Quando o sono é interrompido de forma repetida, o impacto não se limita ao cansaço mental ou à memória. Todo o organismo sente os efeitos desse desequilíbrio. Durante a noite, especialmente nas fases mais profundas do sono, o corpo entra em um modo de recuperação que envolve o sistema cardiovascular, o metabolismo e as defesas naturais do organismo. O coração, por exemplo, depende do sono contínuo para reduzir a pressão arterial e diminuir o esforço durante a madrugada. Quando a pessoa acorda repetidamente às 3 da manhã, esse descanso é interrompido. O sistema cardiovascular permanece em estado de alerta por mais tempo do que deveria, o que, ao longo dos anos, pode contribuir para o aumento da pressão arterial e para um maior desgaste do coração. O sistema imunológico também sofre com esse padrão. É durante o sono profundo que o corpo produz e organiza células responsáveis pela defesa contra infecções. Quando o descanso é fragmentado, essa produção se torna menos eficiente. Como resultado, a pessoa pode perceber maior facilidade para adoecer, recuperação mais lenta e uma sensação geral de fragilidade física. Além disso, o sono interrompido interfere no equilíbrio inflamatório do organismo. Pequenos processos inflamatórios, que normalmente seriam controlados durante a noite, tendem a se manter ativos. Esse estado inflamatório silencioso afeta articulações, músculos e até o funcionamento dos vasos sanguíneos, contribuindo para dores, rigidez ao acordar e sensação de mal-estar ao longo do dia. Essas consequências não surgem de forma imediata, o que faz com que muitas pessoas subestimem o impacto de acordar sempre no mesmo horário durante a madrugada. Mas, com o passar do tempo, o corpo começa a dar sinais claros de que o descanso não está sendo suficiente. O sono deixa de cumprir seu papel restaurador e passa a ser apenas um intervalo entre períodos de alerta. Por isso, cuidar do sono não é apenas uma questão de conforto ou bem-estar. É uma parte essencial da proteção do coração, da imunidade e da saúde geral. Entender essa relação ajuda a dar ao despertar noturno a atenção que ele merece, não como algo inevitável, mas como um sinal de que o organismo precisa de mais equilíbrio para funcionar bem. Nem todo despertar às 3 da manhã começa no cérebro. Em muitos casos, o corpo envia sinais físicos sutis que acabam interrompendo o sono, especialmente quando o descanso já está mais leve, por causa das mudanças naturais do envelhecimento. Esses sinais nem sempre são percebidos como dor intensa, mas como pequenos desconfortos que se acumulam durante a noite. Articulações rígidas, dor lombar leve ou incômodos musculares
podem surgir após várias horas na mesma posição. Enquanto o sono é profundo, o cérebro consegue ignorar essas sensações. Mas quando o sono se torna mais superficial, qualquer desconforto pode ser suficiente para provocar o despertar. Muitas pessoas acordam sem perceber exatamente o motivo, apenas com a sensação de que algo não está confortável. Outro fator muito comum é a necessidade de urinar. Com o passar dos anos, a bexiga perde parte da sua capacidade de armazenamento e se torna mais sensível. Durante o dia, isso pode passar despercebido, mas na quietude da madrugada, esse sinal se torna impossível de ignorar. Ao levantar da cama, mesmo que rapidamente, o corpo já sai do estado de descanso profundo e encontra dificuldade para retornar ao sono. Problemas digestivos também desempenham um papel importante. Refluxo, azia ou sensação de estômago pesado podem se intensificar quando a pessoa permanece deitada por várias horas. Esses desconfortos nem sempre causam dor intensa, mas geram uma ativação suficiente do sistema nervoso para interromper o sono. Além disso, muitos idosos utilizam medicamentos de uso contínuo. Alguns deles podem alterar a frequência urinária, a temperatura corporal ou o nível de alerta durante a noite. Essas alterações acontecem de forma silenciosa e gradual, o que dificulta a associação direta entre o remédio e o padrão de despertar noturno. O ponto mais importante é entender que esses despertares físicos não significam que o corpo está falhando. Pelo contrário, eles mostram que o organismo está atento, respondendo a estímulos e tentando se proteger. Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para fazer ajustes simples que podem reduzir significativamente as interrupções do sono e melhorar a qualidade do descanso ao longo da noite. O sono não é influenciado apenas pelo que acontece durante a noite. Grande parte da sua qualidade é determinada pelas escolhas feitas ao longo do dia. Com o passar dos anos, pequenas mudanças na rotina vão se acumulando e acabam reprogramando o relógio interno do corpo de forma quase imperceptível. Muitos idosos passam a jantar mais cedo, reduzir atividades noturnas e diminuir a exposição à luz no fim do dia. Embora essas mudanças pareçam saudáveis à primeira vista, elas podem sinalizar ao cérebro que a noite começou muito antes do horário ideal. Como consequência, o corpo se prepara para dormir mais cedo e, naturalmente, termina esse ciclo de descanso também mais cedo, resultando no despertar na madrugada. A redução da atividade física e mental ao longo do dia também contribui para esse processo. Quando o corpo e a mente não são suficientemente estimulados, o cérebro sente menos necessidade de manter um sono prolongado. O descanso acontece, mas de forma mais curta e fragmentada. Isso é ainda mais comum após a aposentadoria, quando a rotina perde estrutura e estímulos regulares. Outro ponto importante é o horário das refeições. Jantar muito cedo, especialmente sem um pequeno reforço alimentar adequado, pode levar a uma queda nos níveis de energia durante a madrugada. O corpo interpreta essa queda como um sinal de alerta, interrompendo o sono para tentar se reorganizar. Da mesma forma, o consumo de cafeína no início da tarde pode permanecer ativo por mais tempo no organismo envelhecido, tornando o sono mais leve do que se imagina. Os cochilos durante o dia também merecem atenção. Embora pareçam inofensivos, cochilos longos ou frequentes reduzem a pressão natural do sono à noite. O corpo passa a distribuir o descanso ao longo do dia e perde a capacidade de sustentar um sono contínuo durante a madrugada. Esses hábitos não causam o problema de forma isolada, mas funcionam como ajustes graduais no relógio biológico. Ao longo do tempo, o corpo se adapta a esse novo ritmo e passa a acordar cada vez mais cedo. Reconhecer esses padrões é essencial para recuperar o equilíbrio do sono e preparar o organismo para atravessar a noite de forma mais estável e restauradora. Nem todo despertar às 3 da manhã
tem origem apenas no corpo ou nos hormônios. À medida que o silêncio da noite se instala, a mente encontra um espaço que raramente existe durante o dia. Sem distrações, compromissos ou ruídos, pensamentos que estavam adormecidos acabam emergindo com mais facilidade. Com o passar dos anos, muitas pessoas passam a conviver com mudanças profundas na vida emocional. Laços se transformam, rotinas se alteram e o ritmo do dia se torna mais calmo. Durante o dia, essas emoções costumam ser administradas de forma automática. Mas na madrugada, quando o corpo desperta e o mundo está em silêncio, a mente ganha espaço para revisitar memórias, reflexões e sentimentos que ficaram guardados. Esse tipo de inquietação não se manifesta como ansiedade intensa ou preocupação evidente. Muitas vezes surge como uma sensação sutil de alerta, uma clareza mental inesperada ou um pensamento recorrente que impede o retorno ao sono. O corpo pode estar cansado, mas a mente permanece desperta, como se estivesse aproveitando aquele momento raro de quietude. A solidão também pode exercer influência nesse processo. Mesmo pessoas que se sentem bem durante o dia podem perceber à noite um desejo maior de conexão ou companhia. A casa silenciosa amplifica essa sensação, tornando o despertar mais marcante. Não se trata de tristeza profunda, mas de uma necessidade humana natural de vínculo e presença. Esses despertares emocionais não devem ser vistos como fraqueza ou falha do sono. Eles refletem uma mente que acumulou experiências, histórias e significados ao longo da vida. Em muitos casos, o despertar na madrugada é um convite para olhar com mais cuidado para o próprio estado emocional, oferecendo espaço para acolhimento e compreensão. Quando essas emoções encontram formas suaves de expressão, como rotinas noturnas mais tranquilas ou momentos de reflexão durante o dia, a mente tende a se acalmar com mais facilidade à noite. O sono, então, deixa de ser interrompido por pensamentos silenciosos e passa a cumprir novamente seu papel de descanso e recuperação. Nem todo despertar na madrugada indica um problema grave, mas existem situações em que esse padrão merece mais atenção. Quando acordar às 3 da manhã se torna frequente, persistente e começa a interferir na qualidade de vida, é importante enxergar esse sinal com mais cuidado. Alguns indícios ajudam a diferenciar um ajuste natural do sono de algo que precisa ser avaliado. Sensação constante de cansaço durante o dia, dificuldade de concentração, lapsos de memória mais frequentes ou mudanças no humor podem indicar que o cérebro não está conseguindo se recuperar adequadamente durante a noite. Quando o sono deixa de ser restaurador, o impacto se estende para o funcionamento mental e emocional. Outro ponto importante é a associação com sintomas físicos. Despertares acompanhados de palpitações, falta de ar, sudorese intensa ou desconforto persistente não devem ser ignorados. Esses sinais não significam necessariamente uma doença, mas mostram que o organismo pode estar sob estresse excessivo durante a madrugada. Também merece atenção quando o despertar noturno vem acompanhado de dificuldade progressiva para voltar a dormir, noite após noite. Isso pode indicar que os mecanismos naturais de regulação do sono estão sobrecarregados e precisam de orientação adequada para serem reorganizados. Buscar avaliação não é sinal de fraqueza nem exagero. Pelo contrário, é uma atitude de cuidado e prevenção. O objetivo não é medicalizar o sono de forma desnecessária, mas entender o que está acontecendo e agir antes que o problema se torne mais complexo. O despertar às 3 da manhã pode ser apenas um ajuste do ritmo biológico, mas também pode ser o primeiro sinal de que o corpo e o cérebro estão pedindo atenção.
Reconhecer esse limite é essencial para preservar a saúde, a memória e o bem-estar ao longo do tempo. Depois de entender por que o corpo desperta às 3 da manhã, é natural querer saber o que pode ser feito para ajudar o cérebro a voltar ao seu ritmo natural. A boa notícia é que, na maioria dos casos, pequenas mudanças bem direcionadas já são suficientes para melhorar significativamente a qualidade do sono. Um dos pontos mais importantes é a exposição à luz natural logo pela manhã. A luz do início do dia funciona como um sinal poderoso para o relógio biológico, ajudando o cérebro a entender quando o dia começa e, consequentemente, quando a noite deve começar. Ao receber luz adequada nas primeiras horas da manhã, o corpo passa a produzir melatonina no horário correto à noite, fortalecendo o sono contínuo. A regularidade dos horários também exerce um papel fundamental. Dormir e acordar todos os dias em horários semelhantes, inclusive nos fins de semana, ajuda o cérebro a criar previsibilidade. Essa previsibilidade reduz a confusão interna que muitas vezes leva ao despertar precoce. O organismo responde melhor quando sabe exatamente o que esperar. O ambiente do quarto merece atenção especial. A escuridão adequada é essencial para proteger a produção de melatonina. Pequenas fontes de luz, como relógios iluminados ou luzes vindas de corredores, podem ser suficientes para confundir o cérebro durante a madrugada. O silêncio e uma sensação de segurança também contribuem para um sono mais estável. Outro aspecto importante é o ritmo do dia. Manter alguma atividade física regular, mesmo que leve, ajuda o corpo a diferenciar claramente o período de atividade do período de descanso. O cérebro precisa dessa diferença para sustentar o sono por mais tempo durante a noite. Essas medidas não funcionam como soluções imediatas, mas como ajustes progressivos. Quando aplicadas de forma consistente, elas fortalecem o relógio biológico e ajudam o cérebro a atravessar a madrugada com mais estabilidade, reduzindo os despertares precoces e melhorando a sensação de descanso ao acordar. Além dos ajustes no ritmo e na luz, outros fatores simples podem fazer uma grande diferença na forma como o corpo atravessa a madrugada. A temperatura do ambiente, por exemplo, exerce uma influência direta sobre o sono. Um quarto muito quente ou muito frio obriga o organismo a se ajustar constantemente, tornando o sono mais leve. Manter uma temperatura confortável e estável ajuda o cérebro a permanecer em estado de repouso por mais tempo. A rotina antes de dormir também merece atenção. Atividades calmas, repetidas diariamente, funcionam como um sinal para o cérebro de que o dia está chegando ao fim. Ler, ouvir música suave ou realizar exercícios de respiração ajudam a reduzir o nível de alerta do sistema nervoso. Quanto mais previsível esse ritual, mais fácil se torna para o corpo entrar em um estado de descanso profundo. O horário e o conteúdo da alimentação noturna influenciam diretamente o sono. Refeições muito pesadas ou muito tardias podem ativar o sistema digestivo durante a madrugada, favorecendo despertares. Por outro lado, longos períodos sem se alimentar também podem provocar quedas de energia que interrompem o sono. O equilíbrio é fundamental. Outro ponto importante é a relação com a cama. Quando a pessoa passa muito tempo acordada na cama, o cérebro deixa de associar aquele espaço exclusivamente ao sono. Levantar-se brevemente, manter luz baixa e retornar à cama apenas quando o corpo estiver mais relaxado ajuda a preservar essa associação. Essas estratégias não exigem mudanças radicais, mas constância. O sono é altamente sensível à repetição e à regularidade. Quando o corpo percebe que existe um padrão claro e seguro, ele tende a responder com noites mais contínuas e menos interrupções na madrugada. Recuperar o sono não significa buscar perfeição,
mas oferecer ao cérebro as condições necessárias para que ele funcione da melhor forma possível. Pequenos ajustes, quando feitos com consistência, podem transformar completamente a experiência de dormir e acordar. Em muitos casos, os ajustes na rotina e no ambiente já são suficientes para melhorar o sono. No entanto, existem situações em que buscar uma avaliação especializada é o caminho mais seguro. Quando o despertar às 3 da manhã persiste por semanas ou meses, mesmo após mudanças consistentes, é importante investigar com mais profundidade. O neurologista é o profissional indicado para avaliar o funcionamento do sono e do cérebro de forma integrada. Ele pode identificar se existem alterações no ritmo biológico, distúrbios do sono ou fatores neurológicos que estejam contribuindo para o problema. Essa avaliação não tem como objetivo rotular ou medicar sem necessidade, mas compreender o que está acontecendo de forma individualizada. Também é fundamental procurar orientação quando o sono interrompido vem acompanhado de prejuízos claros durante o dia, como esquecimento frequente, dificuldade de concentração, sonolência excessiva ou alterações de humor. Esses sinais indicam que o cérebro não está conseguindo se recuperar adequadamente durante a noite. Outro ponto importante é a revisão de medicamentos. Muitos remédios de uso contínuo podem interferir no sono e ajustes simples no horário ou na dosagem, sempre com orientação médica, podem fazer grande diferença. Esse tipo de cuidado evita tratamentos desnecessários e melhora a qualidade do descanso de forma segura. Procurar ajuda não significa que algo grave esteja acontecendo. Significa apenas que o corpo está pedindo atenção. O sono é uma função essencial para a saúde cerebral e merece o mesmo cuidado que qualquer outro aspecto do bem-estar. Quando avaliado da forma correta, é possível encontrar soluções adequadas e recuperar noites mais tranquilas e restauradoras. Acordar às 3 da manhã não é um acaso, nem um simples efeito da idade. É o resultado de mudanças reais no funcionamento do cérebro, dos hormônios e do ritmo biológico ao longo da vida. Quando esses sinais são compreendidos, o sono deixa de ser um mistério frustrante e passa a ser algo que pode ser cuidado com mais consciência e tranquilidade. Ao longo deste vídeo, você entendeu por que esse despertar acontece, como ele se relaciona com o envelhecimento do cérebro e quais ajustes podem ajudar o corpo a atravessar a madrugada com mais estabilidade. Pequenas mudanças, feitas com constância e respeito ao próprio ritmo, podem transformar a qualidade do sono e, com isso, melhorar a memória, a disposição e o bem-estar geral. Se essas informações fizeram sentido para você, saiba que não está sozinho. Muitas pessoas vivem a mesma experiência e se beneficiam ao compreender melhor o que o corpo está tentando comunicar. Cuidar do sono é uma forma direta de cuidar da saúde do cérebro e da qualidade de vida. Se você quer continuar recebendo conteúdos confiáveis sobre memória, envelhecimento saudável e distúrbios do sono, inscreva-se no canal Saúde Plena e ative as notificações. Aqui, o objetivo é oferecer informação clara, responsável e baseada em ciência, para ajudar você a viver melhor em todas as fases da vida. Obrigado por estar conosco até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.